Olá pessoal, boa noite. Vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre aparelhos aqui que dão consumo zero ou aparelhos que travam, né? Eu sei que tem muita dúvida aí sobre isso. Tô com o esquema elétrico aqui do A10S, né? Então vamos dar uma analisada aqui como que a gente acha esses defeitos. Eu já falei, já tem alguns vídeos no canal sobre isso, mas como o pessoal tem bastante dúvida sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre isso aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o A10S aqui. A primeira coisa que a gente tem que garantir é que a gente não tem consumo inicial, certo? Então, consumo inicial zerado aí. Então, vamos partir direto aqui para defeitos em que você tem um consumo e zera. Ou às vezes você tem um consumo e ele trava, né, num número específico lá na fonte, né, num consumo específico na fonte. Deixa eu ver se eu tenho aqui no A10S sequência de inicialização. Acho que eu não botei. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem. Eu não vou ter. Deixa eu abrir um datasheet que eu tenho aqui, só um momento. Ó, Power Manager, certo? Eu só quero mostrar aqui para vocês qual é a sequência de inicialização. Nesse caso aqui desse PMIC aqui em específico, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sequência de inicialização é o seguinte, o PMIC, né, a gente sabe que a gente tem os bucks, né, e os LDOs lá, mas eles não são ativados de primeira, né? Ele tem uma ordem específica, porque às vezes um depende do outro, certo? Então ele tem uma ordem específica para inicializar. Acho que é esse datasheet aqui, ó. Aqui, ó, Power On Sequence. Beleza, é isso aqui que eu queria, certo? Então, imagine o seguinte, por exemplo, no A10S aqui, é um processador, é um PMIC aqui, MediaTek, né? Então é diferente desse daqui, que é da Qualcomm, desse datasheet que eu abri. Mas eles são bem parecidos. Então, só para exemplificar aqui, deixa eu abrir o PMIC aqui do A10, né? Aqui a gente vai parar lá no PMIC. Ok, então o PMIC aqui do A10S é o U71C. Ok. Primeiro eu vou falar lá do datasheet do Qualcomm, depois eu vou falar do A10 aqui, para a gente poder abranger, né, aí o que a gente vai encontrar na realidade, certo? Então, para começar, a gente tem aqui, ó, no Qualcomm lá, né, no Qualcomm lá, o botão Power. Então, é o PON, né, Power On Trigger. Trigger é o que? Gatilho. O que gatilha, o que desencadeia o início da sequência de inicialização, certo? O que desencadeia isso daqui? É o botão Power. Então a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem um nível lógico alto, certo? O que é um nível lógico alto? Nesse caso desse aparelho aqui é 1.8 volts, certo? No caso do A10S, tá? É 4 volts, mas ele também é um nível lógico alto. Então, independente se eu tenho 4 volts, se eu tenho 1.8 volts, eu tenho um nível lógico alto. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho tensão na malha, certo? Então, se eu tenho um... Deixa eu só plugar o cabo do fone de ouvido aqui, senão ele vai desligar. Quer dizer que eu vou ter o seguinte, eu vou ter tensão nessa malha. Se eu tenho um nível lógico alto, quer dizer que eu tenho uma linha alta aqui. Então, significa o quê? Que se a gente ver no osciloscópio, aqui significa zero tensão, né? Imagina que a gente tem uma linha aqui. Aqui eu vou ter 4 volts, certo? Aqui eu vou ter mais ou menos aqui 1.8 volts, né? Mais ou menos a metade aqui. E ali eu vou ter tensões negativas, né? Menos 1.8 volts, por exemplo, e menos
4 volts. Então, imagine que isso aqui é um osciloscópio, certo? Então, a linha que eu vou ter, né? Se eu vou ter 0, eu vou ter uma linha aqui. Eu vou ter uma linha no 0 volts, certo? Se eu tenho 1.8 volts, eu vou ter uma linha reta aqui, correto? Se eu tenho 4 volts, então eu vou ter uma linha reta aqui nos 4 volts. Então, o que é um nível lógico alto? É isso daqui. A linha está reta, de repente ela vai para o nível lógico baixo. De quanto? No caso, 0 volts. Então, se eu tenho 0, eu tenho 0, certo? Se eu tenho 4, se eu tenho 1, se eu tenho aqui 0.5, ou o que seja, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, né? Então, eu vou ter um sinal digital 0 ou um sinal digital 1. Qualquer coisa acima de 0 aqui, né? Significa 1, né? O computador, a máquina, né? O processador, a parte lógica, a parte digital, entende como 1, correto? Convencionalmente, a gente usa 1.8, a maioria dos aparelhos usam 1.8 no botão Power, mas alguns usam 4 volts. Agora, esses 4 volts aí pode ser nível lógico alto, como pode ser nível lógico baixo. O que significa? A maioria dos aparelhos ela vai ter 4 volts e trabalhar com nível lógico alto. Quer dizer que eu não vou ter 4 volts no botão, certo? No botão não, desculpa, no PMIC, né? Como que ele trabalha, né? Vamos apagar isso aqui. Então, alguns aparelhos eu vou ter aqui o PMIC, né? Que é o PMIC, certo? Eu vou ter aqui a bateria, né? Ou o IFPMIC, né? Uma fonte de tensão de 4 volts. Ela vem, certo? E aqui no meio eu vou ter uma chave, que é o botão Power. E daqui ele prossegue para o PMIC, certo? Então aqui eu tenho o quê? Aqui eu não tenho nada, né? Aqui eu tenho 0, certo? Ou seja, o PMIC está entendendo isso como o quê? Como a linha lá do 0 volts. Você está entendendo como número digital 0, certo? E quando eu fecho a chave do Power, o que vai acontecer aqui? Ao invés de eu ter 0 aqui, eu vou ter 4 volts. E esses 4 volts vai chegar no PM, né? E o que vai acontecer aqui com o meu 0? Vai subir para 4 volts. Subindo para 4 volts, o PMIC entende. Opa, tinha 0. Agora tem número digital 1, bit 1, certo? Então o PMIC começa a liberar suas saídas lá, suas alimentações, certo? Isso é um nível lógico alto, uma malha que trabalha com nível lógico baixo, com nível lógico alto. Beleza. Então o que acontece com uma malha que trabalha com nível lógico baixo agora? Ao invés de eu ter a tensão da bateria lá, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o PMIC ou o IFPMIC liberando uma tensão aqui de 1.8 volts na chave do botão Power. E esse 1.8 volts chega tanto no FMIC quanto no PMIC, certo? E aí essa chave aqui, né, ela também tem uma chave lá do botão Power, só que ao invés dela ir ou para o PMIC ou para o FMIC, ela vai para o GND, certo? Então, o que acontece com esse 1.8? Eu tenho 1.8 volts, então a linha está no alto. Ela precisa ir para 0 volts. O que vai acontecer quando eu fechar a chave? Se eu vou aterrar essa linha, ela vai para 0 volts. E aí eu vou ter uma malha com nível lógico baixo, né? E o PMIC vai entender, opa, tinha 1, mas agora tem 0, então é para me startar, certo? Então você tem que entender isso. Nível lógico alto quer dizer que o PMIC starta com 1. Nível lógico baixo quer dizer que o PMIC starta com 0, tá? E eu posso ter 4 volts aqui, tá, gente? Não, por exemplo, a 10S, ele funciona com 4 volts aqui. Eu posso ter 4 volts aqui sendo o nível lógico baixo. Ou seja, esses 4 volts pode ir para o GND aqui. Não são todos os aparelhos. A maioria que funciona com nível lógico baixo, ela tem 1.8 volts aqui. Mas alguns aparelhos trabalham com 4 volts, sem problema nenhum. Eu posso aterrar esses 4 volts. Ele, obviamente, ele não vem da bateria, tá? Ele vem de uma saída diferente lá do IFPMIC ou do PMIC, tá? E ele precisa mandar esse sinal baixo ou para o IFPMIC ou para o PMIC. Ou seja, essa malha ela tem 4 volts, mas ela não é a linha da bateria. Porque se eu aterrasse a linha da bateria, ele do PMIC não conseguiria startar. Correto? Então, beleza. Dito isso, vamos voltar lá. Então, aqui,
ele funciona com nível lógico alto ou baixo? Só de olhar essa linha aqui, ó, você pode ver que ele funciona com nível lógico baixo. Então, quer dizer que aqui eu tenho, por exemplo, calma aí. Ó, aqui eu tenho, por exemplo, 4 volts, ou 1.8 volts, nesse caso aqui é 1.8, né? E aí, de repente, ele cai para 0 volts. Ao cair para 0 volts, começa todo um processo de inicialização dentro do PMIC. O que acontece? Essa malha VRF começa a trabalhar. Então, ela tinha 0 e ela passa a ter uma tensão, certo? E aí, começa a liberar todas as outras malhas. Ó. APQ, Power Memory. Então, começa a liberar isso aqui. E aqui também Power LDO, certo? Então, aqui ele começa a liberar a memória que tem dentro do processador, né? Memória lá que é o boot principal da memória. E aqui ele já alimenta os LDOs que vão regular essa tensão aqui da S3, né? Que vão regular em tensões menores, né? E então, tem várias tensões. Então, por exemplo, ele já inicializa a S2 e a S12, certo? Que vai alimentar quem? A memória lá da CPU. Aí já inicializa o S3. O que é S2 e S3? São os bucks. E o que é o L? L são os LDOs. Tá? Então aqui ele já alimenta o LDO. Por quê? Porque eu preciso dessa segunda tensão do LDO aqui. Então por isso que essa aqui é importante vir primeiro do que essa. Se essa daqui inicializar primeiro, né, ela não ia ter tensão, porque ela depende dessa tensão aqui. Então tem uma ordem lógica para isso, certo? Então ele vai inicializando, ó. Nota que ele vai inicializando todas, até chegar no sleep clock. Ou seja, ele vai começar a operar o sleep clock. Aqui, ó, ele vai inicializar todos os reguladores primários. São o quê? S4, S5, L12, L30, GPO9, GPO17. Tá vendo? Ele vai liberar tudo isso daqui, certo? E aí ele libera o clock principal, né? O clock do processador. E aí começa a regular os reguladores, começa a liberar os reguladores secundários, que é o quem? O L24, L20, L31, L28, L13, L21, certo? Depois que ele liberou tudo isso, certo? O que ele vai fazer? Ele vai liberar o reset, ó. Reset out. Então ele está 0 e ele vai liberar 1.8 volts aqui para o processador. Quer dizer, esse aqui é o sinal do PMIC dizendo para o processador: já terminei todas as alimentações básicas para o processador funcionar, certo? Então, o processador agora ele deve startar, deve começar a trabalhar. Aí o processador começa a trabalhar a partir daí, certo? E aí o processador ele manda um sinal de volta. Ó. Aqui é out, né? Tá saindo do PMIC e aqui está entrando in. Então o processador ele manda quem? O PS hold para o PMIC. A partir do momento em que ele manda o PS hold, o PMIC ele tem que manter hold, ele tem que manter as alimentações, todas essas alimentações aqui. Se o processador não mandar esse hold aqui, quer dizer que o processador ou ele não recebeu alguma dessas tensões, por falha no PMIC, ou ele não recebeu o clock, também por falha do PMIC ou do cristal oscilador, certo? Ou o processador está ruim, né? Ou seja, alguma instrução dele tá ruim, ele simplesmente não vai mandar o PS hold. Ele recebeu o reset, mas não vai mandar o PS hold. Se tudo estiver bom, correto, o que o processador vai fazer? Ele vai começar a conversar com o PMIC através do SPMI, que é um protocolo de comunicação de controle de tensões, né? O que é isso? Quer dizer que o processador ele manda no PMIC sempre que ele precisar de energia, ele vai pedir. Sempre que ele não precisar, para economizar energia, ele vai pedir o PMIC para reduzir as tensões, né, ou os consumos de tensões, certo? Desligar algumas que ele não está precisando, certo? E por aí vai. Aí, a partir daqui, o processador tem total controle sobre o PMIC. Então, ele pode liberar ou não as tensões que ele quiser. Então, as inicializações continuam, ó, graphic cores. Aqui, provavelmente, ele precisa alimentar o gráfico. Então, aqui, provavelmente já vai começar a ter logo na tela, já vai começar a puxar o software, né, do aparelho. Né? Ou seja, aqui a tela já acendeu. Né? A gente já precisa aqui
a parte gráfica esteja funcionando, certo? E aí no final, beleza. Aí tem uma observação, ó. Todos os reguladores vão ser desligados ou ligados via software durante o PMIC estado ON, né? Então, nesse momento aqui, ó, quando ele inicializa esse último aqui, ó, que é o LLNBB Clock, né, o PMIC está ligado, certo? Ele está ligado e aí vai depender do processador ativar ou não via software, né, os outros LDOs, LDO de câmera, LDO de Wi-Fi e por aí vai, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Então, agora vamos para o A10S, né? Ó, o A10S. Então, aqui tem o PMIC. Ó, note que a gente tem os bugs, certo? Então, esses bugs aqui também vão ser inicializados numa ordem pré-configurada, certo? E os LDOs aqui também, beleza? Então, no caso do A10S aqui, eu vou ter as entradas de tensão aqui, por exemplo, o VBAT entrando aqui, certo? E aí eu vou ter o botão Power, né? Vamos achar o botão Power aqui, ó. Power Key. Aqui está. Power Key. Então, através dessa pad, ó, R4, através dessa malha Power Key, né? Se a gente seguir a malha aqui, ó, a gente vai ver que ela está entrando no PMIC, né? E, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ela está passando por um resistor em série de 1K, certo? E indo até a chave do botão Power. E olha aqui, ó, Power Key, Power mais GND, certo? Então, Power mais GND. Ela trabalha com nível lógico alto, com nível lógico baixo, com tensão alta, ou seja, trabalha com uma tensão de 4 volts. Porém, aqui, ó, vai lá pro GND. Se você fechar o botão Power aqui, vai lá no GND. Então, o que vai acontecer? Eu fechei aqui eu vou ter 4 volts. Eu fechei aqui com o GND, ou seja, eu tenho uma chave aqui, né? E esses 4 volts que estava indo lá para o PMIC, né? Aqui, ó, passando por um resistor de 1K, né? Deixa eu desenhar melhor isso aqui, né? Aqui passando por um resistor de 1K, correto? Essa chave do Power, ela vai lá no PMIC, ó. Aqui tem até um test point aqui, ó, tá vendo? Pra gente poder ver se a gente tem essa tensão. Power on, ó, TP4703. Beleza, então ela só vai lá pro PMIC, ó. Ó, aqui tem um porém aqui, ó. Schottky Diode, né? Power Key ESD Protection e evitar corrente reversa do MT6371. MT6371, se a gente pesquisar aqui, ó, ou 71 ou 57, aí eu não sei, que depende da revisão da placa, né? Aqui pode ter um diodo, né, para evitar corrente reversa nessa malha, né, e também para proteger contra a ESD. O que é ESD? Eletrostático Discard, né? Ou seja, descarga de eletrostática. Porque o botão Power é a sua mão. Então, às vezes, ali, ao apertar o botão Power, você pode descarregar a eletrostática ali e acabar queimando alguma parte do PMIC. Então, alguns projetos têm um diodo aqui para proteger, certo? Nesse caso aqui eu não estou vendo, né? Tem uns diodos ali em paralelo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, tem uns diodos de paralelo aqui, ó. Certo? Isso aqui é para proteger contra descarga eletrostática, certo? Beleza, então essa tensão ela vai, né, esse 0 volts, então aqui eu tenho lá no PMIC 4 volts, quando a partir do momento em que eu tiver 0, tiver uma queda de tensão aqui, né, o PMIC ele vai começar a trabalhar. E aí ele começa a trabalhar, né, como? Aqui
ele já tem o botão power, eu já pressionei o botão power. Ele vai começar a liberar as tensões. Primeiras do book, né? Por exemplo, ele libera DVS, libera a core do processador, né? Mas algumas tensões são essenciais para quem? Para os LDOs. Então, por exemplo, se a gente puxar aqui, ó, LDO, certo? Quem alimenta esse LDO? Essa tensão aqui, ó, VS1 PMU, certo? Então, eu preciso dessa VS1 PMU primeiro, antes de eu liberar, por exemplo, essa aqui, ó, VFE 28 PMU, certo? Então, quem que vai me liberar essa VS1 PMU? Vamos puxar aqui, ó. Ó, VS1 PMU, LDO in, então aqui é a entrada. Ó, aqui tem um enable de um buck externo, que vai liberar quem? A VS2 aqui. Mas não é aqui o nosso interesse, porque aqui é um enable, ou seja, uma entrada. Tá? Vamos puxar aqui também é a entrada. Ó, aqui é a saída. Quem libera é o próprio PMIC, MT6357. Então, ele está liberando aqui, ó, nessa bobina, na L705, a VS1 PMU. Então, ela, se eu quiser liberar qualquer LDO lá, né, que está lá na sequência, eu preciso primeiro liberar a VS1 PMU. Certo? Então, ele vai liberando as tensões, buck, LDO, né, aqui um LDO, aqui outro buck, certo? Ele libera todas aqui. E a gente viu lá que tinha um buck externo, né? Então, a VS1 PMU, a partir do momento em que ela libera aqui, ó, ela vai alimentar os LDOs, LDO in, do próprio PMIC. Então, ela sai e entra, ela só sai para entrar na bobina e vem entrar de novo no PMIC. Né? Para quem? Para alimentar alguns LDOs de saída aqui, que são tensões reguladas mais baixas que a VS1 PMU. Certo? E ela também dá um enable do buck externo. Então, isso aqui é como se fosse um PMIC, né? Só que de um buck só. Né? Então, só tem uma bobina. A tensão que ela vai regular é a da bateria. Então, entra a tensão da bateria e sai aqui uma tensão externa. Ó, ele nomeia como externa de 1.4 volts. Né? Ele chama de VS2. Então, a VS1 é essa, que vem da onde? PMU, do PMIC. E a VS2 vem da onde? De um buck externo, que é esse buck externo aqui. Então, ela enable, ela tem uma habilitação aqui para que o buck libere essa saída aqui na bobina, né? E essa tensão aqui vai alimentar lá outros setores. Se a gente puxar aqui, ó, ela vai alimentar aqui a VS2 PMU aqui, ó. Ó, e a VS2 PMU vai alimentar outro conjunto de LDOs. Tá vendo? Então, se aquele buck falhar lá, né, eu não vou ter saída do LDO aqui. E às vezes o problema não é esse PMIC. O problema é aquele buck lá que não liberou a VS2 PMU. Certo? Você vê como é que é mais complexo. E outra, tem mais coisa. A VS2 PMU, ela também vai alimentar um outro buck externo. Tá vendo? Ela vai alimentar um outro buck externo aqui, ó, VIN. Certo? E esse buck externo aqui, junto com a tensão da bateria aqui, ó, certo? Ele vai dar uma saída aqui de 1.2 volts, que ele vai chamar de VA 1.2. Ok? Então, tá vendo como é que é complexo? Às vezes não é só o PMIC, não está tudo centralizado. Às vezes a gente tem diversos bucks externos ou LDOs externos, entendeu? Interligado, que um depende do outro. E tudo isso tem uma sequência de start, uma sequência de inicialização. Então, programado pelo engenheiro lá, ela segue uma ordem lógica de inicialização. Obviamente, isso é tudo muito rápido, né? Questão de milissegundos, ele tem que ter as inicializações. Mas o importante é a gente ter isso aqui. Se a gente tem um aparelho que dá o start e zera, pode ser que a gente não tenha algumas tensões dessa daqui. Algumas não vão ter mesmo, por exemplo, o modem. Modem é o que? É parte de RF. Né? Algumas só vão habilitar lá para o final, depois que o aparelho já iniciou, já está funcionando. Mas algumas principais a gente tem que ter, por exemplo, core do processador ou alimentação lá da memória. Ou essas VS1, né, VS2, que vão alimentar os LDOs, que também têm tensões essenciais lá para funcionar.
certo? Depois que ele inicializou tudo, né, nesse caso aqui, esse aqui ele funciona de forma diferente, mas ele vai mandar um system reset lá para o processador. Ele não vai ter o pass hold. Ele vai ter o quê? Ele vai ter apenas a malha watchdogs. Tá? Que eu já vou chegar lá e explicar o que é o watchdogs. Mas aqui ele vai mandar a linha de reset lá para o processador. Ó. Aqui o MT6762. Né? Que já é o processador. Então a gente vai ter o system reset entrando no processador. Então, o processador já começa a trabalhar, certo? Isso já chegou o clock, lembra da sequência de inicialização? Já chegou esse clock de 32K aqui, que é o sleep clock. Já chegou. Ele já requisitou aqui ó, o enable do clock. Ó, clock enable, né? Então o processador pediu o clock lá para o PMIC, ele respondeu lá, ó. Chegou lá para o PMIC, ó, entrou no PMIC, clock enable, o que o PMIC fez? Ele pegou o sinal do cristal, tá vindo daqui, ó. Pegou o sinal do cristal, né? Tá entrando aqui, processou esse cristal e gerou um clock, né? Gerou um clock e liberou aqui, ó, o clock de 32 está aqui, deixa eu ver cadê o outro. 32 aqui. Ó, aqui está o de 26 MHz, ó, main X 26 MHz, que vem da onde? Do PMIC. Então, o PMIC gera esse código, esse clock aqui, ó XO SOC, né? Que é o que? Cristal, oscilador, SOC. Então, ele vai passar por um resistor aqui de 0 ohms, né? E vai lá para o processador. E aqui já é a entrada do clock. Então, o processador já está todo alimentado, ele tem todas as tensões, já tem os clocks, o PMIC só precisa liberar o reset. E aí, se o processador estiver ok, ele vai liberar o watchdog. O que é o watchdog? O watchdog é um relógio, né, que está rodando, né, e se o processador não responder em certo tempo, esse relógio trava. Trava não, desculpa, ele continua rodando, digamos assim, né. Imagine o seguinte, que a gente tem o watchdogs como um relógio, né, um contador. Então ele vai 1, 2, 3, 4, 5. O processador respondeu, falou, opa, tô aqui, tô vivo, zero aí. Aí ele começa a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tô bem, reseta. 1, 2, 3, 4, 5. Tô bem, reseta. 3, 2, 3, 4, 5. O processador não respondeu, o relógio continua. 6, 7, 8, 9. O processador não respondeu. 10, 11. Opa, tô bem. Volta. Aí ele continua de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o processador não responder, ele vai infinitamente até chegar ao limite dele. Ele estoura o watchdogs. Aí se ele chegar num certo número, sei lá, 20, né? Tô dando um exemplo aqui, tá? Não é exatamente assim. Ele chegando num número lá e o processador não responder, o que o watchdogs vai fazer? Vai mandar um sinal lá para o PMIC. Né? PMIC, ó, processador morreu. O processador não me respondeu. Já chegamos no 20 aqui na contagem e o processador não respondeu. Manda um reset aí, cara. Entendeu? O que vai fazer? Ó? Watchdog reset. Certo? Então, o que o PMIC vai fazer? Ele vai começar do zero a inicialização dele. Né? E aí você vai ter um consumo na fonte e zero. Um consumo na fonte e zero. PMIC liberou as tensões, não sabe se liberou todas. Isso cabe a nós verificar todos os bugs externos, clock, enable do clock, clock de 32, clock de 26, LDOs principais de alimentação do processador, cristal oscilador. Cabe a nós verificar tudo isso, se tem todas essas tensões funcionando, tensões essenciais funcionando para que o processador funcione. Reset, né? Às vezes eu tenho as tensões, mas o PMIC simplesmente não quer mandar o reset. Né? Então o processador ele precisa, ó, tem um test point aqui, ó, para a gente verificar o reset. Certo? E aí, se tiver tudo ok, o PMIC vai liberar o reset para o processador vai resetar, né? Ou seja, ele vai começar a contagem, a sua contagem lá do zero, né? Começar o seu trabalho, começar a trabalhar, começar a controlar PMIC, começar a puxar software da memória,
começar a carregar o sistema, ele tem muito trabalho para fazer. Se por acaso ele travar, né, a contagem vai prosseguir, né, e o circuito lá do hot dog vai falar, ó, não recebi resposta do processador. Reseta essa bodega aí. Aí ele vai mandar o sinal lá pro PMIC, o PMIC vai resetar e vai começar a inicializar tudo de novo, certo? Agora, quando a gente tem um consumo e trava, né, o que pode acontecer? Pode ser que o hot dog está ok, o processador está trabalhando, porém ele está buscando o software, certo? Ele está buscando o software. É igual um computador. Você tem um notebook, né, um computador. E aí você liga o computador. Né, o computador ligou, né, apareceu imagem, funcionou normal, porém ficou lá na tela do Windows travada. Não carrega. O que pode ser? Pode ser o HD, certo? E o HD no celular é o quê? É a memória NAND, certo? É o equivalente à memória NAND no celular. Então, o que acontece? Às vezes o PMIC ele inicializou todas as tensões, menos as da memória. Às vezes o PMIC liberou as do processador e o processador está funcionando de boa lá, mas aí ele vai buscar o software e ele não sabe o que fazer. Aí ele olha para o PMIC e fala, ó, cadê a memória? Entendeu? Ele trava ali. Ele fica ali processando, buscando o software. Às vezes é um problema de software, às vezes não é um problema físico na memória, mas é um problema de software, né? Problema lógico ali. Pode acontecer. Às vezes é o problema do PMIC, do próprio PMIC. Que aí o processador cruza o braço, olha para o PMIC, e o PMIC cruza o braço e fala, e aí, cadê a memória? Entendeu? A culpa pode ser do processador também. Às vezes, ele não está se comunicando com a memória. Toda a parte de inicialização dele está ok, né? Porém, a memória está funcionando, né? Mas ele não está lá buscando a memória. É o equivalente a um computador, por exemplo, que o HD está bom, mas o cabo deu problema. O cabo SATA lá que comunica com a placa-mãe deu problema. A culpa é do HD? Não. A culpa é do processador? Não. A culpa é do cabo, certo? Mas pode ser do processador também? Pode, entendeu? Pode ser que o processador iniciou tudo, deu imagem na tela, funcionou certinho, mas ficou lá rodando no logo lá do fabricante e não inicia, né? Então, mas quando trava, geralmente quando trava, tem exceções à regra, mas geralmente quando trava, pode ser um problema aí de memória, né? Como que a gente vai saber isso, tá? A gente busca a memória lá, ó, quer ver? Se a gente puxar aqui, ó, 10S, onde está a memória aqui? Ó, a memória aqui, ó, é o U1501, né? U1501. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá no U1501 e verificar a alimentação. Ó, EMI-VDD1, VDRAM, né? Porque isso aqui é uma memória RAM embutida no mesmo chip, né? Ó, eMMC, vou ter a vMMC PMU, VIO de 1.8, certo? Então, tem VIO 1.8, a eMMC PMU aqui não diz atenção. Deixa eu ver se aqui diz atenção. Aqui não diz atenção. Mas deve ser de 3 volts ou 2 volts. Tá? VDRAM também, que alimenta a memória RAM. Então, isso tudo tem que estar alimentado, tem que ter tensão, né? Se tem tensão, mesmo assim está travando num certo consumo, o que a gente pode fazer? Daria para remover essa memória, certo? E plugar ela no computador. Quando a gente remove, obrigatoriamente, qualquer celular Android, qualquer iPhone também, deve reconhecer no computador. No iPhone é o modo DFU, no Android é o modo EDL, né? Ou no Xiaomi é o modo EDL. Modo download, ele tem que reconhecer ali o processador no gerenciador de dispositivos. Se a gente for lá no gerenciador aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Se a gente for lá no gerenciador de dispositivo, ele vai aparecer na porta aqui, ó, o nome do processador. Se é MediaTek, se é Snapdragon, ele tem que aparecer. Se é Samsung, ele tem que aparecer aqui, certo? Sem a memória. Isso, claro, se a USB estiver boa, né? Conexão USB estiver boa e processador também estiver bom. Se não reconhecer a memória, né? Mesmo você removendo ela, pode ser lá o processador. Ou o processador não está sendo alimentado direito, né? Ou tem algum defeito ali, ou o próprio processador está defeituoso. Beleza, pessoal?
Então é isso. Os principais tipos de defeitos aí que dá um consumo e zera ou dá um consumo e trava, o básico é a gente verificar as alimentações de saída, certo? Todas as alimentações de saída, verificar se a gente não tem curto, né, na placa. Por exemplo, aqui o U101. 101, não, calma aí, deixa eu ir lá no PMIC de novo. Um curto aqui nas saídas, né, do PMIC, né, dos LDOs aqui, ó, olha quanto LDO que a gente tem para testar. Um curto nessa saída aqui vai matar o PMIC, certo? Ele vai dar o consumo zero, vai dar o consumo zero, vai dar o consumo zero. Tem que verificar. Ó, todos esses capacitores aqui a gente pode verificar se a gente tem curto. Todos esses daqui, ó, são tudo saídas LDO do PMIC. E as buck também não escapa não. Ó, a gente tem lá todas as buck aqui também, certo? E os LDO, os buck externo também não escapa não. Tem que verificar os buck externos aqui. No caso do A10S, ó, a gente tem um buck externo aqui. Tem dois, né, na verdade. Tem um aqui e outro aqui. Certo? Pode ser que tenha um curto aqui também. Beleza? LDO externo também. LDO de câmera acontece muito. Às vezes um LDO de câmera em curto, você vai dar o consumo, ele vai dar lá o start, ou às vezes você entra no aplicativo da câmera, né? Ele vai dar o start no LDO, o aparelho desliga. O aparelho reinicia, porque é um curto na saída do LDO de câmera. O LDO que eu digo é o LDO externo, né? Que são aqueles quadradinhos lá com 4 terminais. Certo? Isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí, pessoal, que tem muita dúvida aí com relação a aparelhos que dá o consumo zero ou dá o consumo e trava. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Até a próxima.